graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, que a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um aqui presente. Nesse domingo especial de Pêssar, de Páscoa, neste momento nós queremos iniciar orando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus? Oh, Yahushua HaMashiach de Nazaret, Tu és o motivo de nós estarmos aqui hoje celebrando a Páscoa, a verdadeira Páscoa, Senhor. Senhor, ordena aos Teus anjos estarem rodeando este lugar, guardando cada vida aqui presente, cada filho, cada filha, cada um cujo nome está escrito, registrado no livro da vida do Cordeiro. Espírito Santo, flua neste lugar, flua em nosso meio, guarda os seus bens, guarda os seus lares, a sua casa, guarda, Pai, também os que não puderam estar presentes hoje, Pai, guarda, Pai, aqueles que estão em suas casas, Pai, pois esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Espírito Santo, venha falar conosco nessa noite mais uma vez. Abençoe nosso coração, a nossa alma. Abra os nossos ouvidos espirituais, tire a dureza do coração, Pai. Jesus, venha salpicar este povo com o Teu santo sangue, Pai, que nos purifica de todo o pecado. E fale conosco nessa noite especial de Páscoa, de primícias, de Santa Ceia, em nome do eterno Senhor Yahushua HaMashiach. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje é uma celebração especial, um dia há muito tempo, onde eu desejava fazer isso com vocês. E graças a Deus, né? Quem voltou a comer pão normal hoje? Levante a mão. Glória a Deus. Oh, pastor, que difícil comprar as coisas sem fermento, né? Mas tudo tem um propósito. Eu tenho uma mensagem do Espírito do Senhor para passar para vocês nesses dias finais que antecedem a volta de Jesus. Abre a palavra em Apocalipse, capítulo 18. Livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 e 5. O livro de revelações, um livro maravilhoso, porque eu amo. O livro que é o jornal desse tempo que estamos vivendo. Aleluia, Senhor. Espírito Santo maravilhoso. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Está escrito assim: Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus, e Deus se lembrou dos seus crimes. Amém? Então é muito curioso isso. Uma voz que veio do céu e dizia: sai dela, vocês, meu povo, sai da Babilônia, não participem da cultura da Babilônia, dos seus dias, não participem das suas práticas repugnantes, para que a praga não venha respingar em vocês. E o tema dessa noite é saindo da Babilônia. E Deus deseja nesse tempo que você venha sair da Babilônia. Mas eu vou explicar o que é Babilônia. Não é aquela novela que passou na Globo, não é onde ficava o Iraque. Vou explicar para vocês o que Deus quer falar para você nessa noite. Primeiramente, é curioso saber que o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 4, a sequência está certinha. E do capítulo 19 ao capítulo 22 também, a sequência está certinha, nessa ordem. Mas do capítulo 5 ao capítulo 18, estão trocadas as páginas.
Não convém agora ao caso historicamente, né? Porque não tinha capítulos e tudo mais. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Entre Apocalipse do 5 ao 18 está trocado algumas páginas, o contexto da história. Muitas coisas já aconteceram. Por exemplo, Apocalipse capítulo 18, você pode ver lá que lá fala sobre o ataque ao World Trade Center, certinho, onde fala do centro do comércio mundial. Em apenas 1 hora veio a sua destruição, onde vendiam ouro, prata, canela e até pessoas escravos. E no livro de Daniel também fala sobre o ataque em visões. Muitas coisas já aconteceram. E Apocalipse 18, quando João teve a visão ali, ele ouviu uma voz do céu, falou: olha, sai da Babilônia, meu povo, não sejam participantes dos seus pecados, para que quando a praga cair sobre a Babilônia, vocês não sejam atingidos. E o que é a Babilônia? Eu quero falar para vocês o contexto histórico. A Babilônia foi uma cidade, um império, onde os caldeus ali dominavam. E o que aconteceu? O povo de Israel, os judeus, foram exilados para a Babilônia, levados lá cativos. E lá vocês conhecem a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então o povo da Babilônia histórica, a cidade histórica que hoje fica ali no Iraque, eles tinham uma cultura muito rica em adoração de deuses, adoração à prata, a contemplação dos céus, a astrologia e tudo mais. E quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, os melhores, as pessoas mais finas, que tinham mais educação, cultura, foram treinadas na cultura da Babilônia para aprender o idioma, a cultura, a adoração e tudo mais. E lá estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, onde o rei Nabucodonosor já quis infiltrar a identidade babilônica nesses jovens judeus, desde a dieta, desde a cultura, do que podia se comer ou não, adoração aos deuses e tudo mais. Você vai ver a história de Daniel lá, onde ele preferiu não se contaminar com as comidas do rei, eram dedicadas a demônios, e ele entrou naquele jejum de Daniel, de vegetais, legumes e tudo mais. Muitos já fizeram esse jejum. Mas a primeira coisa que Nabucodonosor quis fazer na Babilônia é mudar a identidade de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mudando o nome deles para nomes consagrados de seus deuses. Beltesazar, agora Daniel não era mais Daniel, que significa Daniel em judaico, né, em hebreu, que é assim, Deus é meu juiz. E agora significava ler Beltesazar, tesouros. Esse aí tem os tesouros do Deus chamado Bel. O outro, Abed-nego, significa: esse é um escravo do Deus Nego, o Deus da Babilônia, né? Outros nomes ali foram consagrados. Sadraque, né? Mesaque simbolizava ali servo, né, do Deus Sheshar, Deus da Babilônia. Ou seja, eles estavam na Babilônia, mas se mantiveram fiéis a Deus nesse tempo. Foram jurados de morte, quase morreram. Você viu as covas dos leões, o templo, a fornalha ali, a aflição, né, quando jogaram os meninos ali, Ananias, Misael e Azarias, né, na fornalha, e ali teve a 4ª pessoa. Ou seja, foram provados, mas eles não se contaminaram com a Babilônia. Mas os restos dos judeus que estavam presentes se contaminaram com a cultura da Babilônia, com a adoração pagã e tudo mais. Então, no contexto histórico, a Babilônia, ela veio para mudar a identidade do povo de Israel, do povo de Deus. E quando João viu o Apocalipse ali, a revelação, como eu disse, do capítulo 1 ao 4 está certinho a sequência, do 19 ao 22 está certinho, mas do 5 ao 18 está tudo, trocaram as páginas, porque naquela época não tinha capítulo 1, capítulo 2 e tudo mais. Mas quando ele veio aquela voz do céu: sai da Babilônia, meu povo,
Não estava falando da Babilônia, a cidade física, mas sim da Babilônia espiritual. Uma cidade no que a igreja se transformou, a igreja primitiva se transformou numa Babilônia. E eu e você não passamos essa Páscoa comendo apenas os pães sem fermentos à toa. Vou explicar para vocês por que Deus quer trazer de volta a origem das festas da Páscoa. Eu e você nascemos debaixo do sistema já da Babilônia. Nós já nascemos debaixo do sistema do anticristo. Eu vou provar para vocês. O anticristo, 1 João capítulo 4, se não me engano, ele fala que o espírito do anticristo já está no mundo há muito tempo. O espírito, tudo está sendo preparado para que quando a igreja subir e o anticristo governar, tudo estará preparado. E quando Daniel começa a se consagrar ali a Deus, a buscar Deus por respostas, Deus lhe mostra o futuro. Deus lhe mostra um sistema de governo, o último governo da terra. E lá em Daniel, não preciso abrir, só me acompanhe. Capítulo 7, 25, escrito bem assim, que ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Ou seja, o sistema do anticristo vai oprimir o povo de Deus. Já aconteceu isso na Idade Média, a opressão, a igreja perseguida, muitos mártires, foram mortos. E ainda o sistema do anticristo vai oprimir aqueles que ficarem na grande tribulação. E fala que ele vai tentar mudar os tempos e as leis. Eu vou falar para você um pouquinho disso agora, desse sistema babilônico espiritual, onde nós nascemos já debaixo desse sistema. Por exemplo, o calendário que nós vivemos hoje, o calendário conhecido como calendário cristão, o calendário gregoriano, ela teve origem em Roma no século VI por um monge chamado Dionísio. E o calendário foi se tornado oficial pelo Papa Gregório XIII no ano de 1582, por isso que, calendário gregoriano. Então, em várias línguas, idiomas, os nomes dos dias da semana foram baseados em números ou em deuses. Por exemplo, para nós, amanhã é segunda-feira, o segundo dia. Depois terça-feira, terceiro, quarta-feira, quarto dia. Quinta-feira, assim vai. Mas alguns países adotaram ainda esse calendário baseado desde o princípio pagão, babilônico e tudo mais. Por exemplo, quem sabe aqui em inglês, domingo é o que em inglês? Sunday. Sunday não é aquele sorvete, mas Sunday fica dia do sol. Segunda-feira é o que? Monday, dia da lua, do Deus da lua, dia do Deus sol. Terça-feira, Tuesday, dia do Deus Till, T-I-W. Foi um deus da guerra e da glória na mitologia norueguesa. Quarta-feira, Wednesday, da palavra Woden, da palavra Woden, que é germânico, que vem a palavra Odin. Quem assistiu aí os filmes dos Vingadores sabe quem que foi Odin, Então, o deus mais alto da mitologia norueguesa. Quinta-feira, Thursday, dia de Thor. Thor, conhecido como Deus do trovão, na cultura norueguesa do paganismo germânico. Sexta-feira, Friday, ou da palavra original Freya, deusa germânica da beleza, da luxúria, nórdica do amor, correspondente a Vênus para os gregos, E sábado em inglês é o que? Saturday, que quer dizer Saturn Day, dia do deus Saturno, que é um deus romano da agricultura. Esse é no caso do calendário inglês. E no calendário, por exemplo, espanhol, de língua espanhola, segunda-feira é o que? Lunes, de lua, dia do deus da lua. Terça é o que? Martes, dia do deus da guerra, Marte, deus da guerra e guardião da agricultura. Quarta-feira, miércoles, dia de Mercúrio, deus do comércio dos viajantes. Quinta, jueves, dia de Júpiter, deus dos céus, dos trovões, dos relâmpagos. Sexta, viernes, dias de Vênus, deus do amor e da beleza. E sábado, Saturno, deus romano do tempo, equivalente a Cronos. Ou seja,
Nós já nascemos debaixo de uma assinatura pagã, babilônica. E Deus falou que nos últimos dias, gente, nos últimos dias sai desse sistema, povo meu, sai dessa cultura pagã, para que essas práticas são repugnantes, para que vocês não sejam participantes das pragas que vão cair sobre a Babilônia. Então, por exemplo, hoje é um dia especial, dia de celebrar a Páscoa. Oh, glórias a Deus, né? Dia de, as crianças amam porque tem ovo de Páscoa, ou tem ovo de amendoim, tudo mais tal. Mas de onde veio essa cultura e tudo mais, esse paganismo? Pastor, não pode comer ovo de Páscoa. Calma, gente, não é isso. Mas quer a origem, da onde veio, o que Deus quer tirar você desse sistema. Está na hora de você agora voltar à raiz do Evangelho. A Páscoa, desde o tempo quando aconteceu lá no Egito, vocês já viram a história, os filmes, séries e tudo mais. Até os tempos de Jesus e da igreja primitiva, a Páscoa seguia uma tradição baseada nas Sagradas Escrituras. Eu vou falar, eu vou chegar lá. Mas foi se perdendo com o tempo essa tradição. Comer pães sem fermento. A Páscoa judaica só foi proibida de ser celebrada no Concílio de Antioquia em 341 depois de Cristo, e demorou quase 400 anos até que as pessoas tivessem deixado de ver essa tradição dos apóstolos. Ou seja, foi feito um encontro lá de pessoas da igreja no ano 341, e falaram: gente, agora não precisamos mais seguir essa tradição do judaísmo, não, vamos fazer a Páscoa do nosso jeito. E aí começou a entrar o mundanismo na igreja, a Babilônia espiritual. Então, pastor, ovo de Páscoa pode? Então, a Páscoa cristã, entre aspas, foi oficializada pelos pais da igreja católica no século IV. Foi instituída com o intuito de substituir a Páscoa celebrada por Jesus Cristo, Yeshua, e pela igreja até então. Essa cultura nova de coelho, de tudo mais, foi instituída por esses novos pais da igreja. Então, nos países da língua anglo-saxônica, a Páscoa cristã é conhecida como Easter. Só que é Easter egg, ovo de Páscoa. Mas Easter, a palavra no original é uma palavra pagã que significa Ishtar, adoração à deusa Ishtar. E quem foi essa deusa Ishtar? Foi uma deusa que eles celebravam na época da colheita, essa adoração a Ishtar. E eles celebravam aos deuses da natureza e da fertilidade. Então existiam símbolos como coelhos e como ovos. Eles se presenteavam e faziam as suas esculturas para adorar a deusa Ishtar. E daí veio a palavra Easter egg, ovo de Páscoa. Mas os países mais cristãos têm essa data como Passover, que vem na palavra original de Páscoa, de Pesach, que Passover significa passar por cima. Quando o anjo da morte veio sobre o Egito e ele viu o sinal do sangue do cordeiro nos umbrais das portas dos hebreus, ele passou por cima daquelas portas. Mas quem não tinha no Egito o sinal do sangue do cordeiro, o espírito da morte entrou e matou todos os primogênitos do Egito. Então, essa cultura de Easter, de Ishtar, do coelho da Páscoa, dos ovos, veio de uma origem pagã, dos assírios, babilônicos e também dos celtas, né? Celebrando essa deusa chamada Ishtar, tá? Então a gente sabe que hoje eu estava vendo no grupo o pessoal desesperado, grupos onde eu moro aqui, por exemplo, acabou os ovos de Páscoa nos mercados, e agora o que vamos fazer? Desespero. Tem uns ovos lá meio normalzinho, meio comumzinho, não pode comprar, como se isso fosse o símbolo da Páscoa. E Deus quer trazer você e que você ensine os seus filhos a verdadeira origem da Páscoa. O pastor não pode comprar ovo. Sim, pode comprar ovo para as crianças, desde que você ensine o conceito. Olha, o ovo, né? O que vem um ovo? Vem algum, né? Vem um bichinho, tudo mais tal. Mas não precisa falar da origem pagã. Fala assim, ó, assim como do ovo sai, né? Um pintinho, por exemplo, né? Que for. Assim também nós somos nova criatura em Jesus. O chocolate veio para adoçar a nossa vida. Jesus veio para adoçar a nossa vida. Nesse sentido, e não falar do coelho que, meu Deus do céu, da Páscoa. Nesse sentido, entendeu? Mas passar a verdadeira origem da Páscoa. Então,
Qualquer historiador sabe que a origem dessa Páscoa que estamos vivendo hoje é uma origem pagã da Babilônia, né? E se nós temos uma verdadeira Páscoa celebrada por Jesus, Yeshua, na tradição judaica, e ela foi até o século IV comemorada, então por que nós vamos trocar isso? Por isso que Deus tem mandado a mensagem para nós: olha, voltem à origem da igreja, voltem a ser igreja, saiam da Babilônia, saiam desse sistema pagão, meu povo. Então por isso que nós comemoramos a Páscoa de maneira diferente. Então que cada discípulo de Cristo, eu e você, verdadeiro, saiba discernir a fé que vive e a ensina a seus filhos, tá? Um outro exemplo também, que eu não quero entrar em detalhes, mas uma festa muito comum, né? É a festa junina. Mas a festa junina, ela é uma festa pagã. Ela via antes da Idade Média, e celebrações anunciavam o solstício de verão e de inverno, e homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade. Mesma coisa, festa junina. Então, na Idade Média já veio esse paganismo. E como a igreja primitiva queria fazer algo para agradar ao povo, falaram o seguinte: olha, já que é uma festa que o povo não tem jeito mesmo, então vamos agora adaptar a festa junina a algum santo aí. Então a igreja foi se prostituindo no meio do caminho, aceitando coisas pagãs, colocando uma carinha diferente, tá bom? Então, como eles não conseguiam acabar com a popularidade das festas, a igreja primitiva começou a aceitar essas coisas. Mas o que Deus fala? Não preciso abrir Levítico 18:30 sobre as práticas. Ele fala assim: obedeça aos meus preceitos e não pratique os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contamine com eles. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Ele fala: a gente não se contamine com essas práticas dos povos que habitaram antes de vocês. Levítico 20:23: não sigam os costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Ou seja, nós estamos vivendo no meio da Babilônia. E está na hora que Deus está falando: gente, está na hora de vocês saírem da Babilônia. Pastor, quer dizer que não pode mais ter festa? Não, a gente vai ter festa sim, mas as festas segundo a tradição das Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, a gente está celebrando hoje a Páscoa. E a Páscoa, todas as festas judaicas, elas apontam para Jesus. Pelo menos as 7 festas judaicas, que eu vou falar para vocês aqui rapidinho, elas apontam para o Messias. A festa tem um propósito de celebrar o quê? A salvação, a libertação, a Jesus Cristo. Então, por exemplo, as 4 primeiras festas judaicas, que eu vou falar para vocês aqui rapidinho, Jesus Cristo já cumpriu literalmente essas 4 festas. E faltam 3 festas judaicas que apontavam para Jesus e que vai ser celebrado na segunda vida de Jesus, tá bom? Então vamos lá, que festa que Jesus já cumpriu? Primeira festa, então, a Pessa, que é a Páscoa, né? Que Jesus morreu no dia da Páscoa. O que era a Páscoa? De onde surgiu a Páscoa? O povo era escravo dos egípcios por 430 anos, não podiam ter seus direitos trabalhistas e tudo mais, e Deus começou a dar as 9 pragas no Egito. E na última praga ele falou: vocês agora vão pegar um cordeiro, o sangue do cordeiro vocês vão comer nas suas casas, e com o sangue vocês vão passar nos umbrais das portas no dia 14 de Abib, né? Vai ser como se fosse o dia que vocês estarão, o primeiro dia da vida de vocês, o dia da vossa libertação. E vocês celebrarão a Páscoa ali e tal, nas casas de vocês, tá? E vamos fazer também o pão sem fermento, que é o matzá, que é o pães ázimos, né? E vocês vão também estar comendo algumas ervas amargas. Vocês vão se lembrar da vida amarga que vocês tinham ali no Egito. Então naquele dia, 14 de Pessa, 14 ali de Abib, celebraram a Páscoa. Naquela noite passou o anjo da morte, entrou no povo ali, na terra de Gósen, onde estavam ali os hebreus, viram o sinal do sangue, passou por cima. Quando chegaram na terra dos egípcios, não tinha sangue na porta, o Espírito entrou, levou os primogênitos. Foi uma noite de muito horror, a noite do anjo destruidor. Mas aquilo que simbolizava isso, naquela noite, o povo de Israel foi liberto da escravidão, foi liberto do faraó, para habitar numa terra prometida. E aquilo apontava para Jesus. Olha, Jesus,
Ele é o Cordeiro Pascal que tira, o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o Cordeiro que, quando vier o mal, o faraó, o imperador, para tentar oprimir, escravizar vocês, o sangue de Jesus que te dá a libertação da morte, do inferno, da escravidão, e te leva para a terra prometida. Esse é o sentido da Páscoa. Amém? E ainda tem a festa dos pães sem fermento, a festa dos pães ázimos, que também era comemorado junto com a Páscoa. Quem curtiu fazer um pão aí sem fermento, né? É difícil fazer, é complicadinho, né? E comer então, tem sabor, né? Mas o pão, o fermento ali na tradição, um pouco de fermento leveda toda a massa. É como se, gente, não é que é pecado comer fermento, não é isso. Mas nesses dias, como foi muito rápida a saída deles do Egito para, a terra prometida, não deu tempo de fermentar ali o pão e tudo mais. Pegaram a bacia e falaram, vamos embora, vamos sair daqui correndo. O que aconteceu? Então a festa dos pães sem fermento que nós celebramos significa assim, o pecado simboliza, o fermento simboliza o pecado. Então o pão sem fermento quer dizer o pão sem pecado. E a celebração da festa do pão sem fermento é muito interessante na tradição judaica. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E por exemplo, quando os judeus hoje vão fazer a festa da matzá, a festa dos pães sem fermento, aqui no Brasil, domingo de manhã, os pais escondem um ovo de Páscoa e falam, filho, procura ali, tem a patinha, do coelhinho, procura lá, filho, o ovinho é ovinho. Agora, em Jerusalém, o povo judeu, a tradição, o que eles faziam? Pai de família, durante 7 dias, preparavam aquele pão sem fermento, comiam aquele pão sem fermento, para se lembrar, eu era escravo do Egito, eu era escravo do faraó. Então, agora nessa festa dos pães sem fermentos, ao terceiro dia da festa, o pai de família pegava o pão sem fermento, enrolava num lenço, num pano, escondia na casa. E falava, filhos, procurem o matzá, procure o pão sem fermento. E aquela brincadeira, aquela coisa, papai, achei o pão sem fermento. Olha, você achou. E ganhavam presentes. E quando o pai desenrolava aquele pão sem fermento, o pai, ele dizia uma frase, bendito seja o pão que veio da terra. E amados, quem que é o pão que veio da terra? Quem é o pão que ficou sepultado 3 dias e 3 noites? Quem é? É Jesus. Então olha, profeticamente apontando para Jesus, que ele foi sepultado na festa dos pães ázimos, 3 dias e 3 noites. E quando as crianças achavam a matzá, o pão sem fermento, eles ganhavam presente. E quando eu e você encontra Jesus, encontra o pão sem fermento, nós somos presenteados. Aleluia, glórias a Jesus. Então as festas têm tudo a ver com Jesus. E depois, uma outra festa muito interessante também é a festa das primícias. A gente vai chegar lá. Primícias, depois a quarta festa, festa das semanas, festa do Pentecostes, se cumpriu também, Depois tem a festa das trombetas, Rosh Hashanah, a festa da expiação, Yom Kippur, e a última festa que é os tabernáculos. Agora, essas demais festas, o que elas têm a ver com Jesus? Eu quero falar para vocês. Então nós vimos que a Páscoa tem a ver com Jesus, com libertação, nos livra do império das trevas, nos transporta para o reino de luz. A festa dos pães ázimos, o pão sem fermento, o pão sem pecado, que nós vamos celebrar hoje aqui, a Páscoa, a Santa Ceia, o pão sem fermento, o pão vivo que desceu do céu, Jesus, que não tem pecado algum, e nós temos que comer dele e beber dele para termos vida, e vida abundante. Amém? Então na palavra ele fala as datas, não vou entrar em detalhes agora, onde Deus ordena a data exata, que por exemplo, a festa dos pães ázimos, as festas também de ter que ser comida durante 7 dias, ou seja, 1 Coríntios 5, 7, 8 também fala que nós temos que celebrar essa festa. Lembre-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são.
Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Amém? E as primícias, a festa de primícias deveria acontecer um dia após o sábado, quando um feixe, um molho, da colheita era movido pelo sacerdote. A festa da primícia, os primeiros frutos. E quem é o primeiro fruto? O apóstolo Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, quando Jesus Cristo, domingo de Páscoa, era festa de primícia para o povo judeu. E a primícia significa ali, olha, os primeiros frutos de Jesus é a primícia, ou seja, ele ressuscitou. Só que ele não foi o primeiro que ressuscitou naquele domingo. Ele foi o primeiro, mas não foi o único. Ele foi o primogênito. Depois que Jesus ressuscitou, está lá em Mateus, se não me engano, capítulo 28, se não me falha a memória, 27. Depois que Jesus ressuscitou e saiu, muitos outros mortos saíram das suas sepulturas naquele mesmo dia. Aleluia, está lá. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, outros mortos vieram com Jesus. Imagina, um morto que está tantos anos enterrado apareceu em Jerusalém. Ô fulano, sou eu. Fantasma, não, sou eu mesmo. Aconteceu. Jesus é as primícias. Então todos que adormeceram, hoje adormecem no Senhor Jesus, vão ressuscitar com Ele. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Então depois da festa da Páscoa, depois da festa, dos pães sem fermento, aí tem a festa chamada, a primícia que acabamos de falar, terceira festa. A quarta festa é a festa das semanas, a festa de Pentecoste, que é Shavuot. E a festa das semanas que Deus ele fala, olha, vocês vão contar 7 semanas, 50 dias depois da primeira colheita, tá bom? 50, por isso que é Pentecostes. Eles estavam celebrando ali também essa festa, quando Deus revelou a Torá, Deus revelou as Sagradas Escrituras, assim, a palavra de Deus, os mandamentos para Moisés. Então é tempo de festa, olha, gente, Deus falou com Moisés, mostrou ali os mandamentos, gente, então é uma revelação, vamos celebrar. E a festa de Pentecostes veio se cumprir, quando Deus ele fala, olha, eu não vou mais colocar a lei, as minhas palavras em coisas assim, eu vou colocar a minha lei na mente e no coração de vocês. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, domingo das primícias, ele ficou 40 dias visitando, as pessoas estavam vendo Jesus 40 dias, mas no 40º dia, Jesus foi assunto ao céu, ele foi levantado para os céus, todo mundo viu, olha, Jesus está subindo aos céus, ele foi preparado e sido do Espírito Santo. Durante 10 dias, os discípulos estavam no cenáculo, tá? Eu mandei para vocês já um linkzinho hoje, para quem dá o CCCerem, tá? Um linkzinho sobre o lugar que Jesus passou, tá bom? Você pode ver depois em casa hoje à noite, depois das cerimônias que vamos fazer. Então, 10 dias, Jesus ele foi preparar o Espírito Santo para descer. Então, no dia de Pentecostes, no 50º dia, estavam reunidos, orando, e desceu o Espírito Santo. Aleluia! Veio se cumprir então essa festa, onde agora através do Espírito Santo nós temos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. E o Senhor fala, aquele dia você não precisa se preocupar com o que vão falar, porque o Espírito Santo vai colocar a palavra dentro de vocês. Então o Pentecostes simboliza ali, a vinda do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus para nossos corações, tá bom? Festa das semanas, dia de Pentecostes, está lá no capítulo 2. Depois dessa festa, essas 4 festas judaicas já se cumpriram em Jesus, já se cumpriram na igreja primitiva. No dia, Jesus não morreu ele morreu no dia 14 de Abib, 14 de Nisan, morreu no dia, tinha que ser naquele dia, nem mais nem menos. O Espírito Santo ele veio no dia de Pentecostes. Anos atrás eu falei para vocês aqui na igreja sobre as luas de sangue. As luas de sangue aconteceram no dia de um feriado judeu, e Deus estava falando isso em 2014, 2013, ó, gente, vai acontecer algo no mundo inteiro, fique alerta, gente, está acontecendo.
já está acontecendo, né? Então as festas têm tudo a ver com a vinda de Jesus, com a volta dele. E as próximas 3 festas, quero falar para vocês aqui, vão acontecer quando Jesus vier pela segunda vez. Então, a outra festa que é a palavra que os judeus festejam muito até hoje é as festas das trombetas, chamado de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quer dizer cabeça do ano, é como se fosse o primeiro dia. E festas trombetas, o povo se reunia ali para tocar trombetas como uma celebração. E a festa das trombetas simboliza o que? Quando o anjo tocar a trombeta, o que vai acontecer com a igreja? Vamos subir. Números 29:1 diz assim: no primeiro dia do 7º mês, celebre a festa das trombetas. Convoque um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. E também Números 10:2: façam 2 trombetas de prata batida, com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Aleluia! Então a festa das trombetas simboliza que Jesus voltará para tirar o seu povo aqui da terra. Também diz, número 10:9: quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra seus inimigos, que os atacarem, usarem trombetas para soar o alarme, então o Senhor, seu Deus, se lembrará de vocês e o livrará dos seus inimigos. Na grande tribulação, quando tocar a última trombeta, o Senhor vai nos tirar daqui. Então fala sobre o arrebatamento. Apocalipse 4:1 também diz, João quando falou: eu olhei e vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Então essa festa, Rosh Hashanah, que acontece entre setembro, outubro, depende do período, simboliza o dia do arrebatamento. Também 1 Tessalonicenses 4:16-18: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com um toque de trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Festas das trombetas, Rosh Hashanah, nós vamos celebrar esse ano aqui na igreja, porque essa festa simboliza a vinda de Jesus. E depois dessa festa nós vamos ainda celebrar uma outra festa chamada Dia da Expiação, Yom Kippur, uma festa que eu tenho celebrado já há pelo menos 5 anos. E eu quero passar para vocês esse ano a originalidade dessas festas. Essas festas têm abençoado a minha vida. E eu quero falar para vocês. Jesus disse: mas pastor, essas coisas já passaram. Quem disse? Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E aquele que ensinar os pequeninos errado vai ser chamado o menor no reino dos céus. Não vai ser mudado uma vírgula, um tio, Jesus falou. Ele falou: eu vim para cumprir a lei. Então Jesus veio para cumprir. E essas festas são princípios chamados de estatutos perpétuos que funcionam, e até depois da vinda de Jesus nós estaremos celebrando com o Senhor. Então, a próxima festa que vai se cumprir é o Yom Kippur, onde o Senhor, Levítico 23, ele fala sobre isso. Ele chama o pessoal: olha, nesse dia da expiação vocês vão se humilhar, se consagrar, porque vai vir um juízo aí. Os judeus eles fazem isso até hoje, 10 dias de Rosh Hashanah, antes que chegue o dia da expiação, que é o dia de Yom Kippur, eles se consagram, falam: Deus me perdoa, fazem um bem e tudo mais. E no dia de Yom Kippur, eles se fecham, vão para os quartos, não trabalham, pedem dispensa do trabalho por um dia, 24 horas sem comer e sem beber, pedindo a misericórdia de Deus, se humilham para que Deus os abençoe no próximo ano. Uma pessoa que faz o Yom Kippur, que é judeu, você sabe, é um apresentador chamado Silvio Santos. São princípios que funcionam da palavra de Deus. Eu quero ensinar vocês isso esse ano. Então, mas o que significa o dia de expiação? Significa o período da grande tribulação de Israel. A grande tribulação, o juízo de Deus sobre o mundo. Então esse dia da expiação significa tudo isso. O dia da grande tribulação, onde aqueles que
subiram na época das trombetas não passarão por isso, mas ai daqueles que ficarem, que rejeitarem a aliança do Filho de Deus. E a última festa é a festa dos tabernáculos, chamado Sukkot, né? Ou casas, tabernáculos. Então Deus fala em Levítico 23:34, fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês, faça a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. E depois da volta de Jesus, Zacarias 14:16-17, e assim: acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. A festa dos tabernáculos simbolizava no tempo quando Deus, antes de entrar na terra prometida ainda, eles moravam no deserto, mas Deus estava com eles. O povo de Israel morava em tendas, em tabernáculos, mostrando que vocês são peregrinos nessa terra. Então Deus fala: celebrem a festa dos tabernáculos, como se fossem peregrinos aqui, porque um dia nós habitaremos com o Senhor para todo sempre, na Nova Jerusalém. E quando vai se cumprir a festa dos tabernáculos? Só escutem comigo, Apocalipse 21, do 1 ao 5. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, João, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia! Essa festa dos tabernáculos é quando Deus, lá em Jerusalém, ele vai descer da cidade santa, uma cidade que voa, formato quadrangular, tem 2.200 quilômetros de altura, de largura, de comprimento. E o Senhor, Rei das Nações, reinará naquele lugar, e nós estaremos com o Senhor naquele lugar. E será um tempo da batalha do Armagedon, e nós viveremos com Deus aqui na terra por um dia, Deus. Quanto vale um dia, Deus? 1000 anos. Então aqui a voz do trono falava: agora o tabernáculo de Deus com os homens, porque Deus vai morar aqui com vocês. Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, porque essa ordem já passou. Então essas últimas 3 festas arremetem à vinda do Senhor Jesus. Amém? Mas você diz: pastor, eu não sou judeu, pastor, eu sou brasileiro, sou paraguaio, sou argentino. Olha o que a palavra de Deus diz, fala para nós. Isaías 14:1 diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e exporá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes, os estrangeiros, se achegarão à casa de Jacó. Olha a preocupação de Deus com nós, estrangeiros. Deus diz também lá em Isaías 56, 6 a 8: aos estrangeiros que se aproximam ao Senhor para servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, tá? Eu vou ensinar para vocês como guardar o sábado. Não é como guardar o sábado de muitas igrejas, gente. Tem gente que guarda o sábado de uma interpretação. O sábado é bênção, Shabá é bênção. Mas como? Eu vou ensinar vocês também ao longo desses tempos aqui. É maravilhoso. Não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os
disperso de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Isaías 56, 6 a 8. E Efésios 2, 11 aos 19 diz bem assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, nós, estrangeiros, na carne, chamados incircuncisão, naquele tempo estáveis sem um Messias, sem Jesus. Estávamos separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. Mas agora, no Messias Yeshua, Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Messias, pelo sangue do Cordeiro, fomos aproximados da comunidade de Israel, aleluia. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém? Quer dizer que eu e você somos estrangeiros, mas Deus agora está nos recebendo a comunidade de Israel. E por que a mensagem é saindo da Babilônia? Porque nós nascemos debaixo de um domínio da Babilônia, de um sistema, e Deus foi chamando a igreja dos últimos dias: olha, saiam dela, saiam da Babilônia. Ou seja, não se apeguem aos costumes pagãos, não se apeguem a essas práticas repugnantes que não estão na minha palavra. Eu quero que vocês mudem a forma de vocês viverem. Vocês estão na Babilônia, mas saiam dela, saiam desse sistema. Jesus disse, João 16: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do maligno. E agora chegamos na época de nós temos que sair da Babilônia, ou seja, você não ser condizente com as práticas. Pastor, então o que é a Babilônia hoje? O que é a Babilônia? Eu vou mostrar para vocês, tá? Só escutem comigo, Apocalipse 17:5 ou 6 diz bem assim. Apocalipse 17: em sua testa havia essa inscrição. Então João, ele viu uma mulher, parecia uma prostituta, uma meretriz, sobre um ser maligno, uma besta, né? E na testa da prostituta, né, uma inscrição como se fosse uma tatuagem. Esse mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre o qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a grande prostituta, a Babilônia, no mundo espiritual, ela era a igreja primitiva no passado. Ela foi se prostituindo ao longo dos tempos, aceitando muitas coisas pagãs no dia a dia, e isso é prostituição espiritual. Então quem é a Babilônia hoje? Apocalipse 17:9 diz a dica: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. Então a mulher está sentada numa região, numa cidade, que são 7 colinas, sobre quais está sentada a mulher. Alguém está com internet aí no celular? Está com internet no celular aí alguém? Se você dá um ok Google, cidade situada em 7 colinas. Quem tem aí é o iPhone. E aí Siri, cidade situada em 7 colinas. Digita no Google, cidade situada em 7 colinas. Que resposta que está escrito aí no Google? Acharam? Roma. Então de Roma, desde a origem, lá do templo de Jesus ainda, a igreja foi se infiltrando ali, foi aceitando muitas condições, onde a igreja de Jesus se transformou na grande meretriz, a Babilônia. E Deus, ele fala: sai da Babilônia, ou seja, sai desse sistema pagão, sai desse sistema de costumes pagãos. Eu quero um povo consagrado para mim,
um povo que receba a minha aliança, as minhas leis, os meus decretos, e vocês serão um povo santo e próspero e abençoado. Aleluia! Sair da Babilônia é um tempo de consagração, onde muitos costumes nós temos que deixar de fazer. Ainda dói no meu coração quando vejo ainda quando cristãos, celebram a Páscoa, mas só dando o coelhinho da Páscoa e chocolate, mas sem falar o porquê, o propósito. Isso são costumes pagãos. E na noite de Páscoa, os pais, já até hoje, em Jerusalém, eles se reúnem com seus filhos, celebram a ceia, eles explicam para os seus filhos: olha, aconteceu isso, o cordeirinho, o sangue. E as crianças, na hora a chama de Seder de Pessa, a ordem da Páscoa. Tem uma tradição na hora de celebrar a Páscoa. Então as crianças têm 4 perguntas para fazer para o papai e para a mamãe: pai, por que o sangue? Por que nós temos que comer ervas amargas? Por que o pão sem fermento? E o pai passa de geração a geração o motivo da Páscoa. Aí Deus está falando para a igreja: olha, sai da Babilônia, sai dela, povo meu. E Deus quer nos abençoar com as festividades eternas de Israel. Então esse foi o primeiro ano que a igreja celebrou essa Páscoa. E tem muitas outras celebrações que eu quero dizer para vocês, que eu tenho vivido já no meu particular, no meu íntimo. Deus tem abençoado muito a minha vida. Eu quero compartilhar para a igreja ao longo desses próximos meses. Amém? Vamos então, agora neste momento, orar. Nos preparar para a Santa Ceia. Senhor, peço perdão, Pai. Peço perdão como o líder da igreja, Pai Santo, pelos anos que muitos de nós, Pai Santo, temos práticas repugnantes às tuas narinas, Deus. Dia cheia da Levanai, mas Senhor, estamos aqui hoje convocando um povo santo, um povo sagrado, um povo, Pai Santo, que herdará o reino de Deus. Diria cheia da Levanai, a ser bênção, a ser herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Perdoe, Deus, nossa ignorância nos tempos, Deus, da nossa infância, do que aprendemos com nossos pais, avós, as culturas pagãs, Pai, que nós vivemos, Pai Santo, dentro da Páscoa, dentro, Deus, muitas vezes do Natal, que celebra, Pai Santo, Papai Noel, Pai Santo, as celebrações de festas juninas, Pai Santo, os dias pagãos, Pai, que não pertencem, Deus, às sagradas escrituras, Pai. Estamos aqui hoje para sair da Babilônia, sair, Pai Santo, dessa idolatria, Pai Santo, pagã, e sermos um povo abençoados, consagrados, que subirá aos céus com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar a Páscoa. E a Páscoa celebrada pelo Senhor Jesus. Vou explicar para vocês. Por que nós tomamos a Santa Ceia? Por que nós comemos o pão sem fermento? Por que é isso? Por que nós... Você pensou isso logicamente? Mas por que suco de uva? O suco é o sangue. É que quando Jesus foi celebrar a Páscoa, a peça, com os seus discípulos, ele celebrou dentro da tradição judaica, dentro dos costumes das Sagradas Escrituras. Eu vou falar para vocês aqui, resumidamente, tá bom? Por exemplo, o cálice, que é o vinho ali, o suco de uva aqui, né? Todos os judeus, na noite de Pessa, de Páscoa, eles tomavam 4 cálices do fruto da videira, e cada cálice tem um significado, baseado em Êxodo capítulo 6, versículo 6 a 8, bem assim. O que diz lá em Êxodo 6, 6 a 8? Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei
de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Como baseado nesse texto, até a época de Jesus celebrou essa Páscoa. Então, 4 cálices simbolizavam 4 momentos desse texto: o cálice da santificação, o cálice das pragas, o cálice da redenção e o cálice do louvor. Então, chamado ali o cálice Kiddush. Quando Jesus celebrou a Santa Ceia, ele tomou o cálice e celebrou ali o primeiro cálice que eu vou falar para vocês. Então, por exemplo, ele tomando Lucas 22, 17 ao 20, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo: isto é meu corpo, que vos é dado, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus, nessa noite de Santa Ceia, ele tomou 3 cálices. O 4º cálice ele não tomou. Eu vou falar para vocês o porquê. Então, o primeiro cálice, que ele pegou, tomando o cálice, deu graças, né? Deu aos discípulos. O primeiro cálice é o cálice da santificação. Quando Deus diz, Êxodo 6,6: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Então, tirar significa separar. Quando está falando assim, sai da Babilônia, Deus está falando assim: gente, andem de maneira separada desse sistema pagão. Então, o primeiro cálice da santificação, quando Jesus tomou o primeiro cálice e deu aos discípulos: eu estou livrando vocês, tirando vocês desse sistema, desse mundo pagão, sistema de morte. Tomando o primeiro cálice, repartam entre vocês. Tomou o primeiro cálice, o cálice da santificação, baseado na palavra de Deus em Êxodo: olha, eu vos tirarei, eu vou separar vocês da escravidão, né, das cargas dos egípcios. Então Jesus tomou a carga, tomou o cálice ali, e depois o cálice que ele tomou, o segundo cálice, é o cálice das pragas, onde Deus fala em Êxodo, né? Eu vos livrarei da servidão. Então, livrar da servidão, Jesus, né? Eu vos livrarei. Jesus nos livra do juízo. Então, o segundo cálice das pragas é um cálice de livramento, onde significa: olha, eu estou dando o meu corpo por vocês. Onde o pecado do Rodrigo, o pecado de cada um aqui caiu sobre o corpo de Jesus. Ele sofreu por nossos pecados. O juízo, né, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele tomou o segundo cálice, celebrando: olha, eu sou o Deus que dou livramento para vocês dessas pragas do juízo, da ira vindoura. E o terceiro cálice é o cálice da redenção, onde na Êxodo 6,6 diz: eu vos resgatarei. Deus diz: eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Então, o terceiro cálice ali, eu vos resgatarei. A palavra resgatar, redimir. Então, quando Jesus vai tomar o terceiro cálice, é o momento ali que Jesus ele fala: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, esse terceiro cálice é o cálice que fala o seguinte: eu sei o preço que tenho que pagar para resgatar vocês dos pecados. Esse é o preço desse resgate que Deus falou lá em Êxodo 6, de braços estendidos, a cruz, e vou resgatar vocês. Jesus tomou o terceiro cálice ali, deu aos discípulos. E o quarto cálice, que é o cálice do louvor, da aceitação,
onde Deus diz, Êxodo 6: eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, e que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então o quarto cálice é um cálice de louvor, de aceitação, né? Vós vos tomarei por meu povo. Então hoje na cultura judaica, o quarto cálice é um momento de louvor, de alegria, de celebração. Mas Jesus, ele não tomou o quarto cálice, porque não era um momento de celebrar, era um momento de dor. E ele fala bem assim no Mateus 26, 27 ao 30: e digo-vos que desde agora eu não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 17 ao 30. Ele fala assim, ó, o quarto cálice eu não vou tomar agora, não vou beber de novo. É um cálice do louvor, da aceitação, mas não vou tomar o fruto da vida agora, vou tomar no reino de meu Pai com todos vocês. E depois disso, Mateus 26, 27 diz bem assim: e tendo cantado um hino, que hino que eles cantaram? Halel. Então na cultura judaica eles cantaram um hino que é o Salmo 113 ao Salmo 118. Pode ler em casa depois. Então Jesus, ele celebrou essa cultura, essa tradição judaica de peça, e cantaram o hino e foram orar no Monte das Oliveiras. Salmo 113, Salmo 118. Mas então, quando nós vamos tomar esse cálice, pastor? Como é aquele momento de dor, onde por causa da opressão e da pressão que viria sobre ele de carregar nossos pecados, ele começou a orar e começou os seus poros a sair gotas de sangue, as microveias começaram a estourar, tamanha pressão, tamanho psicológico dele, onde ele ia levar todos os nossos pecados. E não era um momento de celebração ali, era um momento de dor. E quando nós celebraremos essa festa, então, celebraremos essa festa, esse cálice, esse quarto cálice, todos nós tomaremos juntos com ele na glória. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, quarto cálice, nós trabalharemos com Jesus no céu, com festa, com salvação, com aceitação, com alegria. Jesus, ele está esperando esse dia chegar, as bodas, onde nós tomaremos com ele. Ele está esperando, tomamos o quarto cálice dessa festa. Amém? Esta é a Páscoa de Jesus. Você entendeu? Você compreendeu a Páscoa, a peça, o propósito, a originalidade? É isso, o porquê do pão sem fermento, o porquê do suco de uva, os 4 cálices. Deus está trazendo a igreja de volta para mais perto dele, falando: olha, filho meu, filha minha, sai da Babilônia, sai desse sistema corrupto, se consagra a mim, ande separado comigo, para que as pragas que vão cair no mundo não respinguem sobre vocês. E é o momento de nós nos consagrarmos, de não fazermos mais, praticarmos coisas repugnantes a Deus, mas voltarmos à originalidade da igreja cristã. Amém? Santifica esses elementos, Senhor Deus, onde nós celebramos, Pai Santo, esse cálice, Pai, que simboliza o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Esse pão, Pai, que simboliza, Pai Santo, o seu corpo, o pão sem fermento, matzá, o pão sem pecado, onde nós devemos te comer esse pão para termos a vida eterna, a vida verdadeira. Diria cheia da orobastê para nós. Deus, fazemos isso em memória de Ti, Pai, em nome do eterno Senhor Jesus Nazareno. Amém. Amém. Pode vir para mim essas 2 fileiras para cá, vindo para buscar já o seu pão e o seu cálice. Pode vir buscar, pode vir pegar. Pode vir, essa segunda fileira. Isso, não pode haver aglomeração, né? Seguindo as restrições de saúde.
Isso. Os demais também aqui podem também chegar. Isso. Essas duas fileiras também podem vir. Vamos celebrar o Peça, o Kiddush, a noite do Senhor. Cada um pode voltar ao seu lugar. Pode sentar, tá? Pode ir sentando. Vamos esperar todo mundo. Vamos comer no mesmo horário. Aqui também, essas duas fileiras, 3 fileiras pode vir. Tem aqui desse lado também. Aleluia. Vamos celebrar a Páscoa. Isso, pode voltar aos seus lugares também, ficar sentadinho ali. Aqui também, as últimas fileiras, podem buscar também a sua matzá, seu cálice. Pode se assentar. Eu sinto muito a presença de Jesus aqui hoje. Sinto a presença do Cordeiro de Deus, aleluia. Jesus, Ele está feliz por esse momento. Ele está feliz agora com você celebrando e entendendo o propósito, que não é só comer a Santa Ceia, não é só participar disso, mas entender o propósito, que você foi resgatado. Jesus está muito feliz com o teu entendimento agora sendo esclarecido. Ele está aqui. Jesus está aqui hoje, Ele mesmo está aqui abençoando este momento. É Ele que é digno de nosso louvor e adoração. Ele está aqui agora. E você mesmo no seu lugar, você pode estar adorando Ele, pode estar contemplando Ele. Senhor, obrigado pelo teu pão, pelo teu corpo, obrigado pelo teu sangue, Jesus, pelo tamanho do sacrifício que fizeste na cruz do Calvário por mim, Jesus. Agradeça pela salvação, pelas dores que Ele passou para nos resgatar do império das trevas, da morte, da condenação eterna, do lago de fogo. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, pelo Peça, pelo sangue do Cordeiro que nos tira, Deus, nos livra de todo o pecado, Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor disse que este é a nova reinterpretação da Páscoa, reinterpretação, Deus, onde esse novo tempo, Deus, é a tua carne, é o teu sangue, é a salvação, é a vida. E nós temos que ter isso em mente. Somos um povo separado, um povo santo. E Deus consagra esses elementos de Jesus na sagrada ceia, o corpo de Cristo, pois santo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Podem se levantar agora. Se coloquem de pé. O sangue da nova aliança, novo compromisso, novo acordo, novo pacto de Deus com a humanidade. O sangue que nos livra de todo o pecado. E o pão sem fermento, o matzá, o corpo de Jesus, homem sem pecado. E nós temos que comer e beber dele, para que possamos ter vida, vida e vida para todo sempre. Amém? Jesus diz: comais, bebais, fazer isso em minha memória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela salvação, em nome de Jesus. Amém. No último tempo, a fé de muitos foi provada, mas a memória que me dá esperança se resume numa palavra: gratidão.
Assim diz o Senhor: eis que farei vir o meu servo. O renovo.